Bom dia, queridos irmãos. Não, pelo amor de Deus, bom dia. Ah, melhorou, muito obrigado, agradeço. Eu sei que a gente faz isso só com as crianças, mas é que hoje é um dia especial e importante, porque hoje nós vamos falar da glorificação. Nós vamos falar da volta de Cristo. E é um dia especial, né? Se esse assunto não é especial, aí você me desculpa, mas eu não sei o que pode ser mais especial do que isso. Então, para a gente poder falar um pouquinho sobre isso, para a gente poder pensar um pouquinho sobre isso, como essas coisas se darão e todas as perspectivas que adornam esta glorificação, esse momento espetacular, mágico, apoteótico que nós viveremos um dia, eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, e nós leremos. Eu ia falar na bela voz do Narciso, mas aí eu acho que eu posso estar pegando um pouco meio pesado. Nós vamos ler os versículos de número 29 e 30, se não me falha a memória. Isso. É isso mesmo, né? Se eu não estou viajando na maionese. Então, nada a ver. E diz assim a palavra de Deus na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 29 até o 30. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Vamos orar? Deus bondoso e maravilhoso, nós nos reunimos no dia de hoje aqui, não por nós mesmos ou porque nós decidimos vir até aqui ou porque temos alguma coisa para receber, mas nós nos chegamos aqui nesta manhã porque o Senhor nos trouxe, porque fomos conduzidos pela Tua graça, pelo Teu amor, pelo Teu Espírito e pela Tua mão invisível que não podemos ver, mas que sabemos que conduz as nossas vidas para a glória do Teu nome e tem cuidado de nós, tem sido conosco, tem nos livrado, tem abençoado as nossas vidas muito mais do que nós merecemos ou mesmo pedimos. Nós louvamos o Teu nome, Deus, porque o Senhor tem derramado sobre nós a Tua graça, tem nos apresentado cada dia mais o Seu amor, tem sido misericordioso conosco com relação à pecaminosidade do nosso coração. O Senhor tem nos ensinado, tem nos exortado, tem transformado as nossas vidas e por isso nós somos muito gratos. Mas pedimos que o Senhor ilumine a Tua palavra, ilumine o nosso entendimento para que possamos perceber, entender, compreender e praticar a Tua palavra. E não só a Tua palavra, mas que tudo isso sirva para que a gente se aproxime cada vez mais do Senhor, para que a gente cada dia dependa mais do Senhor, para que a cada dia a gente possa compreender e vivenciar em todas as áreas da nossa vida o precioso, maravilhoso e extraordinário amor e graça do Senhor. Nós louvamos o Teu nome por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Vamos recapitular um pouquinho? Nós começamos essa série de estudos falando a respeito da predestinação. Você lembra disso? Nós falamos que nós somos eleitos. Aí tem aquela velha discussão se antes da fundação do mundo, se depois da fundação do mundo, mas independente de quando que foi, nós somos eleitos. Fomos chamados pelo Senhor. Fomos resgatados pelo Senhor, sonhados pelo Senhor, antes mesmo de nós nascermos, muito antes. Isso é importante porque é assim que começa a ordem da salvação. E depois nós passamos por todos aqueles processos que nós vimos, que não são em ordem cronológica, mas que acontecem de ordem lógica. Todas as coisas que nós passamos nessas aulas foram elencadas de uma maneira que a gente podia compreender os elementos que formam e se completam a salvação. E isso é realmente muito importante para a gente poder entender em qual fase a gente está, em qual parte, o que está acontecendo nas nossas vidas. Será que eu já sou justificado? Eu ainda estou sendo justificado ou eu ainda serei justificado?
né? São perguntas que às vezes a gente fica fazendo, mas será que eu tenho certeza da salvação? Será que eu já sou salvo agora? Ou será que eu só vou ser salvo no céu? São perguntas que a gente foi respondendo ao longo dessas aulas para que nós pudéssemos então entender a que pé estamos e também pudéssemos ter um pouco mais de confiança em Jesus, de acordo com aquilo que ele faz na sua obra redentora e preciosa. E agora nós chegamos então na última parte, que é a parte da glorificação. E ela se dá de dois modos. O primeiro modo foi feito pelo Narciso na semana passada, que é a glorificação ainda aqui. Aquilo que nós podemos experimentar do céu já, agora, neste exato momento. Enquanto nós estamos aqui, enquanto você está lavando seu banheiro, você já está experimentando da glorificação. Mas vai haver uma glorificação especial. Antes de nós entrarmos nesse mérito, eu queria lembrar umas coisas para você. Primeira é que nós vamos seguir com a aula daquele mesmo modo que nós estamos fazendo por enquanto. Vamos seguir pela aula nesse sentido. Eu vou fazer uma aula um pouquinho mais curta, mais ou menos umas 10h50, ou quando eu acabar, que eu não sei exatamente quando vai ser. Aí nós então abrimos a aula para perguntas e comentários. Enquanto isso, faça as suas anotações. Lembre-se, isso aqui não é uma pregação, nós estamos em uma sala de aula. Portanto, faça as suas anotações, compile suas perguntas, os seus comentários, as suas dúvidas, e aí no final dessa aula você vai poder então tirar as suas dúvidas, claro, naquilo que eu souber e a minha memória for capacitada para lembrar, né? Se eu não souber hoje, então nós vamos estudar sobre uma pergunta muito complexa, muito além daquilo que nós estudamos ou pensamos para essa aula. Nós então podemos responder na aula que vem. Quem sabe a tua pergunta vira até uma próxima aula, né? Então é importante que você deixe seu comentário, tanto você que está aqui nessa manhã, mas também aqueles irmãos que nos assistem pela internet. Tá bom assim? Vamos começar? Então, segunda parte da glorificação. A segunda parte da glorificação, ela tem alguns elementos. Um deles nós já passamos, mas ele não é um elemento definitivo, pelo menos não para todas as pessoas. Esse primeiro elemento é a morte. Nós eventualmente passaremos pela morte, salve se Jesus voltar. Todo mundo crê que Jesus vai voltar um dia, né? Pelo amor de Deus. Você crê que Jesus vai voltar um dia? Oh, glória a Deus, mas aí sim. Hoje eu quero uma aula pentecostal. Não quero nenhum presbiteriano nessa igreja hoje. Narciso. Muito importante nós lembrarmos, irmãos, e a gente deu uma aula sobre a morte. Caso Jesus não volte, nós então passaremos pela morte. Mas lembrando que a morte é não definitiva. A morte é só um estágio de passagem para algo superior, extraordinário, em que nós vamos viver. Tá? Então, passando pela morte, o que acontece? Como é que se dá a glorificação depois? Quais são os passos? O que acontece? Como que isso vai acontecer? A gente tem dúvidas. Nós temos várias dúvidas sobre isso. E nós vamos tentar nessa aula fazer um pequeno resumo. E aí talvez você fale assim, pastor, mas é tanto elemento que a gente vai tratar, por que um resumo? Mas aí é porque na próxima aula, nas cenas dos próximos capítulos, nós pretendemos estudar, como a gente já tem falado aqui algumas vezes, nós estamos pleiteando isso, nós vamos falar verso a verso, ponto a ponto, termo a termo, letra por letra, do livro de Apocalipse. E aí nós vamos poder abordar o que vai acontecer ali no céu e tudo mais, de uma maneira extremamente profunda. Leve o tempo que levar, tá bom? Mas vamos passar um pouquinho por esses elementos. Então o que acontece? Você morreu. Digamos que Jesus não voltou, você morreu. O que vai acontecer conosco? Nós vamos imediatamente para um estágio intermediário. O que é um estágio intermediário? É um lugar onde a nossa alma estará de maneira consciente,
não é inconsciente, não é um sonho. Possivelmente pode ser uma outra dimensão. Eu não vou entrar no mérito da questão, porque isso aí a gente não consegue saber aonde é esse lugar. Não está escrito, não está definido em lugar nenhum. Então a gente não pode teorizar sobre isso. A gente pode só pensar. Então talvez seja uma outra dimensão, um outro lugar, além do tempo, além do espaço. Não sabemos, mas vamos ser transportados para um outro lugar. Esse outro lugar, ele se divide em duas partes. A primeira parte é o céu, o paraíso, como a gente vive dizendo, né? O céu ou o paraíso. Este lugar, nós já vamos ver um pouquinho mais sobre ele, mas é o céu ou o paraíso. O segundo, você já deve imaginar qual é o segundo. Não é o limbo, não é o purgatório, não é nada desse tipo de lugar, né? Mas é um lugar pior. Se fosse o limbo ou o purgatório, estava bom, mas é um lugar ainda pior. Você sabe que lugar é? O inferno. Mas não o inferno definitivo, assim também como não o céu definitivo. Porque nós bem sabemos que o céu definitivo é aqui, neste exato lugar onde nós estamos, neste plano onde nós estamos. Aqui haverá uma nova criação, que nós chamamos de novo céu e nova terra, perfeitamente. Então, o inferno, ou o segundo inferno, a segunda morte definitiva, eterna, ela vai acontecer também depois do processo completo de glorificação. Tá? Do processo completo de glorificação. Mas, para aqueles que morrerem hoje e já estão condenados, eles já experimentarão uma prévia. Podemos chamar assim? Isso é muito cruel, na verdade, mas uma prévia do inferno. Eles já estão condenados e serão mandados para uma condenação prévia. Quando todo o processo de glorificação acabar, eles então serão mandados definitivamente para a segunda morte. Tá? Isso é o que a Bíblia nos fala. Isso ela trata em diversos textos, porém, várias outras religiões vão tratar esse assunto de maneira diversa. E eu não desculpa, eu falei várias religiões, né? Mas não várias religiões, várias denominações. Elas vão tratar isso de maneiras diversas. Infelizmente, todas essas outras interpretações que podem haver, elas não encontram base bíblica completa. Às vezes tem um texto, um versículo, ou 2 versículos que falam assim, alguma coisinha que cita uma forma, uma expressão, e eles transformam ou transformaram em uma doutrina. Mas como você, bom presbiteriano que você é, agora pode ser presbiteriano de volta. Como bom presbiteriano que você é, você lembra que texto sem contexto é pretexto. Para você dizer tudo o que você quiser dizer. Né? Se nós pegarmos o texto de, Narciso, me lembra aí, Oséias. Oséias, né? Que casou com uma prostituta. Oséias. Então, se você pegar o texto sem contexto e sem português também, se você vai lembrar da história, né? Sem português também, você então vai lembrar que a própria palavra nos autoriza a adulterar. Claro que a palavra é adúltera, não adulterar, mas, né, para um mau interpretador, você pode dizer até mesmo isso. Você pode dizer para um mau interpretador que a palavra permite o homem se casar com mais de uma esposa. Mas para o bom interpretador sabe que a palavra nunca, jamais, em hipótese alguma, permitiu isso. Como lei de Deus, como permissão de Deus. Tá? Então, são coisas que nós vamos percebendo ao longo de como nós estudamos a palavra. O que a palavra nos traz com firmeza, do começo ao fim, é que quando nós falecemos, nós então passamos por esse estado intermediário que dura o seguinte tempo: do momento em que nós morremos até
a volta de Cristo. Do momento em que nós morremos até a volta de Cristo, nós estaremos neste estado intermediário e consciente. Tranquilo até aqui? Por enquanto foi fácil, né? Vamos passar para a segunda parte. Tudo bem, nós morremos, passamos pelo estado intermediário. Jesus então volta. Então são dois casos. Para quem morre hoje, vai para o estado intermediário. Se Jesus voltar, então esse estado intermediário acaba, as almas desse estado intermediário são trazidas de volta, nós passamos pelo processo de ressurreição dos mortos, de todos aqueles que morreram em toda a história da humanidade, são ressuscitados, e todos estes mortos, então, passam pelo primeiro estágio, vamos chamar assim, pelo primeiro estágio físico da glorificação. O primeiro estágio, de fato, da glorificação é a volta de Cristo. Então, Cristo voltou, ele vai, depois da sua volta, ressuscitar os mortos, glorificar os corpos desses mortos, todos serão glorificados, mesmo aqueles que estão condenados, todos terão um corpo glorificado. Às vezes a gente tem uma perspectiva de que só os eleitos, só aqueles que são salvos serão glorificados. Não é assim, tá? Todos terão o corpo glorificado. Depois que todos os corpos estiverem glorificados, todo esse processo da volta de Cristo tiver acabado, nós então somos conduzidos ao julgamento, ou ao dia do juízo. Tá? A gente não sabe, irmãos, se esse dia ele vai acontecer no sentido de um dia de 24 horas, ou se ele será um momento mais alongado pelo Senhor. Nós não temos essa informação. Tá? Não sabemos como é que isso vai funcionar. Porém, entretanto, todavia, duas coisas podem nos chamar a atenção. A primeira, se Deus fizer o processo de julgamento um por um, vai demorar. Mas você pode ter certeza que vai demorar bastante. Mas se o processo for de alguma forma sobrenatural, diferenciado, né? Não sei como que isso poderia acontecer, mas se ele for de alguma forma sobrenatural, que desafia alguma lei física, lembrando que nós estamos na glorificação, as leis físicas já não existem mais, pelo menos não do jeito que a gente conheceu, né? Então, pode ser que esse julgamento se passe de uma maneira diferenciada e seja mais rápido. Depois do julgamento, aqueles que estão salvos serão absolvidos, porque todos nós somos pecadores. Então, todos que são salvos serão absolvidos. Aqueles que já estão condenados receberão a sua sentença e não serão absolvidos. Os salvos serão encaminhados para os 12 portões da cidade nova de Jerusalém. E os réprobos, os condenados, serão enviados para o inferno, que a Bíblia daí não diz aonde é. Ficou fácil essa explicação? Clara, direta, tranquilo? Então tá. Agora vamos destrinchar um pouquinho disso daí, para a gente poder entender algumas coisas. Eu não vou falar muito sobre a volta de Cristo. Pastor, como é que vai ser? Vai rasgar o céu, as trombetas vão soar, vai ter todo aquele negócio do Apocalipse. Calma. Logo, logo você vai entender todos aqueles negócios lá das máquinas e dos carros que parecem com gafanhotos e não sei o quê. O Elon Musk está por trás disso aí. Não, brincadeira, eu não estou falando nada disso. Isso é só uma brincadeira. Você vai entender a estrela chamada absinto, alguma coisa parecida com isso, que cai e mata não sei quantos terços da Terra e coisa e tal. Então todas essas coisas a gente vai ver depois. O que isso é de fato literal, o que não é literal, o que é simbolismo, o que não é simbolismo. A gente vai entender tudo isso daí mais para frente. No entanto, o que a gente precisa entender é que Cristo voltará. Possivelmente será com o som de trombetas, a Bíblia traz alguns textos necessariamente sobre isso. Então a gente pode tentar tirar algumas conclusões, né? Que vai ter uma trombeta soando, possivelmente. A volta de Cristo a gente pode interpretar da seguinte maneira: todos os povos, todas as pessoas do planeta saberão que Cristo está voltando. Aí a gente não sabe se isso é só pela visão, de fato, do que vai acontecer, ou do céu se rasgando, de ouvir a trombeta, de alguma coisa que muda e tal. Mas, assim, eu tenho uma interpretação pessoal sobre isso.
todo mundo vai saber, não pelo fenômeno, mas pela convicção do Espírito. De alguma forma sobrenatural, tanto os crentes quanto os não crentes receberão essa informação de maneira sobrenatural diretamente do Espírito. Tá? Então as pessoas vão saber na hora Jesus está voltando. Tá? Eu penso assim, não sei se é, tomara que seja. Mas também não tem nenhum peso de heresia, nem nada do gênero, se não for assim. Tá? Mas o fato é, a Bíblia declara que quando Cristo voltar, todos saberão. Todos saberão que Cristo está voltando. Há um texto em Filipenses capítulo 2, se não me falha a memória, no versículo de número 11, que vai dizer, né, ali a respeito da volta de Cristo, entre aspas, a volta de Cristo, porque ele não fala especificamente da escatologia, é um texto soteriológico sobre salvação, mas ele vai dizer que no dia da volta de Cristo, né, quando Cristo receber o nome que é sobre todo nome, tudo isso se confirmar, isso vai se confirmar na glória de Cristo, na glorificação. Então, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E aí é legal porque ele fala assim, debaixo da terra, em cima da terra, né, em todos os cantos, tentando fazer essa demonstração de que em todos os lugares, aí você pode até traduzir isso assim, tanto no estado intermediário quanto aqui, todos saberão que Cristo é o Senhor, todos confessarão que Cristo é o Senhor e todos saberão de alguma forma que Cristo é o Senhor e que Cristo voltou. E aí nós temos aquele problema. Para os santos, nós vamos louvar o Senhor, vamos erguer as nossas mãos, vamos nos prostrar em terra, vamos realmente adorar o Senhor, finalmente, em espírito e em verdade. Completamente. Sem pecado, sem mácula, sem nada do tipo. Mas para aqueles queridos que, infelizmente, já estão condenados, aí, infelizmente, será choro e ranger de dentes. E é por isso, irmãos, que não vou deixar de falar aqui nesse momento, que nós precisamos pregar o Evangelho, porque nós não sabemos quem são os salvos. Deus tem os seus eleitos, é verdade, mas nós precisamos pregar o Evangelho. Por duas razões. A primeira é porque nós justamente não sabemos, e é por meio da nossa pregação que Cristo nos chamou e aplica muitas vezes a sua salvação. É por meio da nossa pregação que Cristo revela-se para as pessoas. Ele escolheu este modo. Portanto, nós não podemos fugir e nos furtar a essa responsabilidade. Mas número 2, nós não podemos também furtarmos a essa responsabilidade, porque todos nós, no dia do juízo, seremos cobrados das possibilidades, das portas que Cristo abriu, das pontes que Cristo construiu, para que nós pregássemos o Evangelho, e nós deliberadamente não o fizemos, por medo, por vergonha, ou por qualquer outro tipo de motivo. Nós precisamos proclamar Cristo. Não com ações, mas com a palavra. Nós precisamos ensinar com as palavras, de maneira inteligível, quem é Jesus e por que nós devemos crer nele e entender que ele é o nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Amém? Muito bem, vamos passar para outros elementos aqui para a gente caminhar nessa aula. Tudo bem, nós passamos pela glorificação, eu fiz um resumo para você. Então agora nós vamos ter algumas possibilidades aqui. Narciso, agora eu vou precisar de você. Nós vamos ler alguns textos e você vai ser guiado pelo Narciso, porque eu não sei tudo de cor e nem se eu quisesse não ia dar muito certo esse negócio. Então o Narciso vai conduzir você, nós vamos abrir a palavra em alguns textos, eu vou pedir a sua ajuda aí para já ir abrindo, conforme ele for falando, e aí nós vamos ler alguns textos que vão nos esclarecer um pouquinho mais a respeito de alguns elementos dessa volta do Senhor Jesus e daquilo que ele vai fazer conosco nessa volta. Narciso. Ainda dentro de Filipenses, capítulo 3, versículos de 20 a 21. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos 20 e 21. Vai falar o seguinte: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas.
Quer comentar isso primeiro, Rev? Falar sobre isso primeiro? Eu acho que aqui é importante a gente entender, e talvez um comentário importante por causa do texto em si, são duas coisas. A primeira, são três coisas. Nós teremos então um corpo glorificado. A gente vai destrinchar isso um pouquinho mais para você agora, mas eu quero que você entenda algumas coisas importantes. A primeira coisa, este corpo, ele não vai ser mais o corpo da humilhação, como o próprio texto diz. Em segundo lugar, esse corpo, ele vai ser, segundo o próprio texto que nós lemos, igual ao corpo da glória de Cristo. Isso significa que o corpo nosso vai ser igual ao de Cristo? Não. Mas vai ser igual nas medidas, na semelhança de glorificação, não igual na aparência, tá? Mas igual no sentido de seremos igualmente com Cristo glorificados. Tá? Então, é nesse sentido que esse texto, em primeiro lugar, nos fala. Pode mandar barra. Um outro texto que seria interessante aqui, para a gente estar abordando, é o texto da primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 42 e 44. 1 aos Coríntios 15, 42 a 44. 1 aos Coríntios 15, versículos 42 a 44. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Aqui nós temos algumas coisas importantes para tratar. Você veja que o texto vai nos dizer que nós teremos um corpo espiritual. O que significa um corpo espiritual, né? Então você fala assim, pastor, nós vamos ser tipo fantasma, que não dá para se tocar, que não dá para... Não, é corpo mesmo, gente, corpo mesmo. Só que ele vai ser 100% físico e 100% espiritual, sem mácula, sem o pecado. Hoje a nossa parte espiritual, nossa alma, vamos chamar assim, ela, como é que eu posso tentar explicar isso de um jeito bem simples? Eles não se comunicam como deveriam, tá? Nesse sentido é mais fácil de entender. Eles não se comunicam como deveriam. Por quê? Porque nós estamos falando de algo intangível, sobrenatural, com algo que é pecaminoso. Algo que vem diretamente da parte de Deus, que é a alma, e da parte do corpo, né, da natureza pecaminosa, como nós nascemos debaixo do pecado. Então a nossa alma, ela não pode ser corrompida. Tá? A alma não pode ser corrompida. O que é corrompido é o corpo. É o nosso corpo, a nossa natureza que é corrompida. A alma não, ela não pode ser corrompida. No sentido integral da palavra. A gente pode destrinchar melhor isso daí mais para frente. Mas por que eu falo que a alma não pode ser corrompida? Porque a alma dos eleitos, ela é selada pelo Espírito. Quando o Espírito habita em nós, a gente fala que ele habita dentro do nosso coração. Nós estamos falando, troca o coração por alma. Então o Espírito, ele... Aí fica difícil. Eu não sei se ele entra dentro da nossa alma ou se ele fica em volta dela, mas o que a gente sabe é que ele faz um selo em volta da nossa alma. Porque esse selo, para que ela não possa ser atingida por mais nada, e vamos chamar assim, uma preparação para aquilo que virá na glorificação. Tá? É uma preparação para isso. Mas a alma em si, ela não pode ser corrompida no sentido de pecado. Tá? Ela será condenada, mas ela não pode ser corrompida. Ah, pastor, mas e a alma que vai para o inferno, ela não está condenada? Sim, ela está condenada, mas não corrompida. Tá? No sentido pecaminoso. O pecado não atinge a alma. Pelo menos eu entendo assim. Pode ser que tenham visões diferentes, mas até onde eu entendi a palavra até hoje, a alma não é corrompida. Nós vivemos aqui, neste momento, e aqui o nosso corpo está corrompido por causa da natureza pecaminosa que nós habitamos neste mundo, por causa das consequências do pecado. Depois, veja que o corpo será glorificado, mas a palavra em momento algum fala que a alma passará por transformações, ou seja, nós podemos entender que ela não precisa passar por isso. Tá? Senão a palavra seria muito clara. Ela diria, a alma também passa por um processo de glorificação. Não passa.
A única coisa que a Bíblia nos cita a respeito da alma é que a alma dos eleitos, ela é selada pelo Espírito. Tá bom? E outra coisa, a alma não pode ser destruída. Não é porque alguém vai para o inferno que a pessoa é destruída. Não, nem tanto pelo corpo, nem tanto pela alma. Nenhum dos dois, depois da glorificação, pode ser destruído. Tá bom? Narciso. Alguns textos aqui em Romanos capítulo 2, versículo 10. Acho que é mais fácil ler no projetor. Romanos 2, versículo 10. Diz assim: mas haverá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Só até aí. Aí no capítulo 5, versículo 2. Pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Capítulo 9, versículo 23. Romanos 9. Romanos 9, versículo 23. A fim de que também desse a conhecer as riquezas de sua glória, nos vasos de misericórdia, que de antemão preparou para a glória. Então, assim, a gente vê algumas referências assim, de que existe um preparo, sim, para a glória. Interessante o que o senhor falou sobre o corpo, Heavy, e sobre a glorificação. Romanos 9 é um capítulo assim, bem, que gera muita discussão, né? Hoje, principalmente, dentro desse humanismo. É interessante que a palavra que o apóstolo Paulo usa ali para se referir às pessoas é vaso, né? Que é a ideia daquela mentalidade grega, né? São pessoas mesmo de carne e osso, né? Onde fala que Deus prepara vasos para a honra, ou seja, pessoas para glorificar e pessoas também para a condenação. É muito difícil na nossa mentalidade, né? Compreender como que Deus ele continua sendo bom, justo, misericordioso, agindo assim. Mas a Bíblia ensina dessa forma, e nisso tudo a justiça de Deus. E aqui deixa muito claro que são vasos, ou seja, são corpos, são algo físico, que também são preparados para a glorificação, para a glória, né? E é importante a gente parar e perceber de que a gente não vai ser igual a Deus, né? Como os Mormons falam. Os Mormons é uma heresia, e eles propagam uma heresia que vão falar que nós vamos ser iguais a Deus, né? Baseado em textos da glorificação. Isso. Então a gente precisa ter esse cuidado e que entender que não é uma glorificação a ser igual a Deus dentro daquela proposta que Satanás fez a Adão e Eva no jardim, né? Mas é num sentido de que não vai existir mais impureza em nós, não vai existir mais limitação, vai ser até superior à criação original, né? No sentido, não no sentido que Deus vai fazer um upgrade, mas no sentido de que a gente vai estar no nosso total vigor. A gente nem imagina como que vai ser isso, né? De tão maravilhoso que vai ser. Então, assim, a Bíblia ensina que a glorificação também é na alma, né? No sentido de que a alma ela acompanha o corpo, não tem como ser o ser humano ele é incompleto sem um corpo e sem a alma, né? Mas nesse corpo a gente vai ser algo muito visível, vai ser material e espiritual, é algo que a gente não entende. Como que é espiritual e material? Vai ter forma? O espírito tem forma? Não sei. Como que vai ser esse processo, né? De glorificação, mas vai ser assim. Não sei, só sei que foi assim. Agora tem algumas coisas que são importantes a gente tratar, que são assim um pouco mais adjacentes. Então eu vou te perguntar e você vai tentar responder. Não tem certo, não tem errado, porque a gente não sabe mesmo. Então pode responder tranquilamente, tá? Então eu vou te perguntar e você em alto e bom som, porque lembre-se, não faça joinha e não balança a cabeça, que não vai dar certo. Então você vai responder em alto e bom som. Então eu vou te perguntar o seguinte. Oi? Então vamos lá. Então, é exatamente esse o problema. Então vamos falar em voz alta. Vamos lá. Quando nós estivermos no céu, nós vamos nos casar? Não, boa. O povo está afiado. Nem preciso dar aula. Por que eu estou dando aula? Casar aqui. Casamento é para cá. Agora, outra pergunta. Nós vamos nos reconhecer no céu? Sim, exatamente. De outra forma, né? Então nós vamos conhecer os nossos filhos, nossas esposas e maridos e parentes. Eu tenho desconfiança que alguns parentes não vão para o céu, mas deixa para lá. Não vamos entrar no mérito da questão. Mas assim, nós vamos nos
reconhecer, mas de outra forma, de uma forma glorificada, de uma forma santa. A gente não vai mais se olhar pela aparência, a gente não vai mais se olhar pelos méritos que a gente olha por aqui hoje, né? Ah, fulano de tal é isso, fulano de tal. A gente não vai mais conseguir esse tipo de coisa, mas nós vamos nos olhar. Desculpa, Feliz? Não vai mais, não, nada, não vai ter briga, inveja, nada disso, né? Ninguém vai ser mais bonito que ninguém. Não quer dizer que todos vão ser iguais, tá? Não é todos, nem todos serão iguais. Ou melhor, ninguém vai ser igual. A questão aqui que eu digo igual é assim, todos nós seremos glorificados e a gente não vai mais olhar para a beleza da mesma maneira. Não vai ser mais uma beleza carnal, como a gente fala, né, que atrai, mas é uma beleza sublime, diferenciada, tá? Glorificado. Todos os elementos serão glorificados nesse sentido. Bom, se nós não damos casamento, não nos daremos em casamento, nem nada do tipo, então o que vocês acham? As mulheres poderão engravidar? Não, né? Parece que não. Mas eu vou te contar um segredo, a gente não sabe. A gente não sabe. O que a lógica diz? Por que a gente diz que não? Porque já estão lá todos os eleitos. Não haverá mais eleitos, né? Mas, assim, não sabemos, né? O que pode acontecer por lá. Não sabemos. A Bíblia só nos traz algumas perspectivas, né? Algumas coisas. Mas ela não traz tudo. Muito pelo contrário. Ela traz assim, o mínimo necessário para a nossa edificação aqui. E para a nossa esperança, né? Para a proclamação de esperança no nosso coração. Mas ela não traz além. É até um mistério de Deus, né, nesse sentido, porque o próprio Deus ele faz surpresa para nós. Como é que vai ser lá? Não sei. Né? Ele traz algumas perspectivas pequenas, muito simples, singelas, mas no fim das contas, o maior de tudo, né, aquilo que realmente vai acontecer nas entrelinhas, Deus não mostrou, justamente para nos fazer surpresa. Né? Isso é assim, algo realmente maravilhoso. Porque por mais que a gente tente, fala assim, não, o céu vai ter rua de ouro, vai ser assim, redondinho, assim, realmente vai ser assim. Mas ao mesmo tempo que a gente pode traçar algumas coisas, essas coisas elas não conseguem, porque o próprio apóstolo João, quando ele escreve Apocalipse, ele usa uma palavrinha. E é uma palavrinha que define tudo. Tudo. Porque ele fala assim, e vi algo semelhante. Não é o que é o que ele conseguiu traduzir em palavra. Então ele traz assim, eu vi algo semelhante a uma praça. E nessa praça, o chão dessa praça era como ouro em vidro. O que é ouro em vidro? O que realmente ele viu? No trono, por exemplo, ele fala até as cores, né, como pedra de jaspe, como pedra de não sei o quê, como pedra de não sei o quê, mas é tudo semelhante. E vi um mar vi algo semelhante como um mar como de vidro. O que ele estava vendo? Nós não temos a mínima condição de descrever o céu, porque são palavras que ainda não existem. Não existem no nosso vocabulário. São elementos químicos, físicos, espirituais que não existem ainda. Ainda, que eu digo nesse momento, né, que nós estamos aqui, mas já estão disponíveis para nós, né? No momento certo nós vamos chegar nisso. Mas esses elementos ainda não fazem parte do nosso vocabulário. Os nossos olhos não viram, a gente não sabe descrever. E muito mais do que isso, quando João foi, ele não estava glorificado, ou seja, o conhecimento que nós teremos dessas coisas não era completo em João. Por isso que o que ele viu foi apenas parcial, semelhante. Era o que o corpo humano pecaminoso de João conseguia suportar. Conseguia suportar. Mais do que isso, não dá. O próprio apóstolo Paulo, quando ele tem, pelo menos o que nós entendemos é que é o apóstolo Paulo naquele texto, quando ele tem uma experiência sobrenatural, quando ele diz que ele conheceu alguém que foi até o terceiro céu, nós entendemos que ele está falando dele mesmo. Né? E onde é o terceiro céu? O que é? Perceba que esses elementos são incompreensíveis. E aí lá ele diz o seguinte, olha, eu vi umas coisas lá, eu não sei como explicar. Não sei. Se eu falar, ninguém vai entender. Não vai ter jeito, eu vou ficar quieto. Eu só conheci um cara aí que foi ao terceiro céu e é isso aí.
Eu só entendo que dá para fazer umas coisas malucas aí com Deus. Mas, no sentido geral, não tem como descrever. E essa é a beleza. Porque a gente tenta descrever. Eu sei que faz parte da nossa esperança, é normal, tudo bem. Mas, essa falta de informações é justamente o que nos dá a esperança de demonstrar para nós que não importa o quanto a nossa imaginação seja boa, não importa o quanto a gente se esmere para tentar descobrir ou tentar demonstrar como vai ser o céu, sempre vai ser melhor, mais especial, mais extraordinário, mais sublime, mais apoteótico do que tudo que a gente consiga imaginar. Porque não se trata de nós. A glorificação, embora ela pareça algo que se trate de nós, né, o corpo glorificado, a entrada dos eleitos no céu, a reprovação dos injustos, né, todas essas coisas parecem se tratar de nós, mas não é isso. Porque a glorificação, ela trata da glória de Deus. É da glória exclusiva de Deus, da glorificação do Filho. É a glorificação da obra do Messias. É o cumprimento de todas as profecias que o Senhor fez. Não se trata de nós, mas se trata de Deus. Se trata da glória de Deus. Por isso a gente não tem condição de tentar mensurar o que realmente vai acontecer. Mas em relação ao corpo, nós temos essas perspectivas. O corpo será imortal, nós nunca mais passaremos pela morte. O corpo será indestrutível, nós não poderemos ser mais destruídos, ou seja, não passaremos pela morte, não teremos mais doenças, não nos cansaremos, não nos entristeceremos, não passaremos por depressão, por ansiedade, bipolaridade e todas as outras coisas, TOD, sabe TOD? TOD é uma desgraça. Mas tem um monte de coisas nesse sentido que a gente não vai mais passar. Não vai. Tá? Não nos entristeceremos. Aqui um ponto importante: a gente não vai mais ficar triste. Triste no sentido pecaminoso da palavra. Mas a própria palavra diz que quando o Senhor Jesus, lá em Apocalipse 21, se não me falha a memória, quando o Senhor, ou quando nós nos encontrarmos com o Senhor, Ele vai enxugar dos nossos olhos toda. Então, pelo que me parece, nós vamos poder chorar. Só não vai ser o choro de tristeza, de dor, de lamento, de pesar, mas um choro de alegria. Tá? Um choro de alegria. Oi? Não vai mais ter fé. A gente não vai mais precisar crer em Jesus, porque nós vamos viver com Cristo. Intimidade plena, perfeita. Por que a gente tem fé? Você já pensou nisso? Por que a fé existe? Porque a fé, ela é o elemento unidor, vamos chamar assim, né? Juntador. É o elemento que nos une com Cristo de maneira superficial, de maneira não plena, tá? Incompleta. Mas quando nós nos encontrarmos com Cristo face a face, a fé, esse elemento, deixa de existir, porque nós conseguiremos nos relacionar com Cristo de maneira completa, perfeita. Bem lembrado, Narciso. Excelente. Oi? Não vai ter a Bíblia. Não precisamos de palavra, porque Deus vai falar diretamente. Diretamente. Mas deixa eu te perguntar umas outras coisas aqui. Teremos sede? Não, né? Mas a gente vai poder beber, porque a gente vai poder beber da água do rio da vida. Tá? Outra pergunta que essa daqui é importantíssima, principalmente para mim. Você acha que nós vamos poder comer no céu? Com certeza. Mas olha, se não tiver comida, nem vou. Mas nem me chame, nem me convide. Nós teremos, mas qual que é a beleza da coisa, né? Aí a gente também não sabe como é que vai ser exatamente. Mas assim, será que a gente vai poder comer até cair de tanto comer? A gente vai comer, provavelmente não vamos nos engordar. Nós teremos fartura específica, comida plena, né? Que nos vai trazer satisfação, não no sentido de matar a nossa fome, mas ela é uma comida que simplesmente vai nos trazer satisfação, alegria.
finas iguarias do rei. Não de Nabucodonosor, mas do Senhor Jesus, né? Do Senhor Jesus. Isso vai ser extraordinário, né? Com certeza terá algo muito melhor do que café, do que Coca-Cola, do que bebidas alcoólicas, do que qualquer coisa que a gente possa imaginar. Isso é extraordinário, de fato, né? Então, a gente tem essas delimitações com relação ao corpo. Mas eu queria te trazer algumas coisas um pouco mais polêmicas, um pouco mais difícil, antes da gente encerrar. Infelizmente, queridos, deixa eu te perguntar uma coisa, a resposta é não, tá? Mas eu queria ouvir a sua opinião. Queria que você desse a sua opinião sincera. Você não precisa, eu não vou te corrigir, ninguém vai ser exortado aqui, fique tranquilo. Mas eu queria só, assim, a sua opinião, dentro do seu coração, do que você sente hoje. Se eu te perguntasse o seguinte: vai ter animais no céu? O que você me diria? A resposta é não. Em momento nenhum, a palavra nos diz que vai haver animais. Em momento nenhum. Só que é aquele negócio assim, ó. Ela não diz, mas ela diz algo especial. Ela diz que nós teremos novos céus e nova terra. O que significa nova terra? Não é simplesmente um novo planeta Terra. É uma nova natureza. É uma nova natureza. Então, assim, teremos animais ou não? A resposta lógica, porque ela não diz, é não. Nós não teremos. Mas ela não fala nem que sim, nem que não. Em nenhum momento tem um texto lá, tem algum versículo em Apocalipse que diz: os animais deixarão de existir. Nada disso. Não diz. Então nós podemos pensar, não digo crer, porque crer seria estranho, mas pensar, talvez até desejar, que no céu terão animais. Diferentes dos daqui, eventualmente, né? Pode ser que tenha uma nova natureza, a gente possa, sei lá, os cavalos possam voar, sei lá, né? O peixe não vai precisar da água, sei lá, vai ter alguma coisa do gênero, né? Mas a gente sabe que a natureza será diferente. Porém, a Bíblia ela traz uma coisa muito interessante, que eu acho muito bacana. Se você puder, abra sua Bíblia rapidamente, lá em Apocalipse 21. Lá no finalzinho da palavra, Apocalipse 21. Narciso, você lê para a gente os primeiros versículos ali, só aonde ele fala do mar. Porque parece que o mar é uma coisa complicada. Lê para a gente lá só o comecinho. Eu vou ler a princípio até o versículo 5, tá, Rev? Não, pera. Não, é só o primeiro. Só o primeiro mesmo? Uhum. Então tá bom. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Aí ela diz que o mar já não existe. Possivelmente não vai ter peixe. Não sei como é que vai ser. Não quer dizer que não vai ter água, tá, irmãos? Porque tem água, depois outros textos falam sobre a água. Mas o mar parece que não existe mais. Só que esse texto é difícil da gente interpretar, porque que mar que ele está falando? Não sei, né? Não faço ideia. Ele só diz, o mar não existe mais. Que mar que ele está falando? Né? Fica aí a meio assim, o que, ou melhor, aqui a gente pode entender assim, ó, onde João estava nesse momento? Para o mar, ou para o mar específico não existir mais. Onde será que ele estava? Como é que vai ser isso? Não sabemos. Tá? Então, ele está falando de algum mar, eu não sei qual, mas algum mar que em algum lugar não vai existir mais. Mas não quer dizer que não vai existir mais mar, né? Não vai existir mais água, nada do tipo. Então são coisinhas assim que a gente vai pegando e vai apreciando de pouquinho em pouquinho, para tentar entender um pouquinho melhor, para poder sonhar com o céu. Eu gosto de pensar, irmãos, para a gente encerrar nossa aula, que o céu, ou melhor, as coisas que Deus fala sobre o céu, elas são assim, eu vou dar um gostinho para vocês, não para que vocês entendam, mas para que vocês possam sonhar. Para que vocês possam se deleitar com a esperança de imaginar como vai ser. E mesmo que vocês passem, olha, toda a vida de vocês imaginando. Todas as gerações da vida humana
imaginando como vai ser o céu. Ainda assim, quando vocês chegarem, eu vou surpreender vocês. Isso é extraordinário, porque faz parte da preciosidade de como Deus age, do caráter santo e precioso de Deus. Amém? Até aqui, irmãos, eu dei só uma palhinha, só